Gênesis 24, e eu vou pedir aos irmãos que mantenham as vossas Bíblias abertas neste livro, neste capítulo, porque iremos sucessivamente percorrê-lo no decorrer da nossa reflexão bíblica desta manhã. Podemos ficar de pé, em sinal de reverência à palavra do Senhor, Gênesis 24, e vamos ler o verso 63 ao 67. Diz assim, Gênesis 24, 63. E Isaque saíra a orar no campo sobre a tarde, e levantou os seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou seus olhos e viu a Isaque, e lançou-se do camelo, e disse ao servo: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe-a para a tenda da sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe ela por mulher, e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Um pouco mais à frente, no capítulo 25, verso 63. Aliás, verso 20, 25, 20. Assim é que é. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Um pouco mais à frente, no capítulo 26, vamos ler do verso 7 em diante. Verso 6. Assim habitou Isaque em Gerar, e perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher, para que porventura, dizia ele, me não matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que na verdade é a tua mulher, como pois disseste, é minha irmã. E disse-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste varão ou em sua mulher, certamente morrerá. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Queiram ter a bondade de se sentar. Há uma pergunta que, quando nós encontramos os nossos amigos ou pessoas que conhecemos, não é? Já não vemos há um certo tempo, nós perguntamos: então, como é que vai você? Como vais tu? E como vai a tua família? Como vai a sua família? Isso. Como vai a sua família? Como vai a sua família? Sabe, irmão, eu entendo que não há felicidade automática. A felicidade no casamento não depende tanto de encontrar a pessoa certa, mas em nós nos tornarmos a pessoa certa. Para nos tornarmos a pessoa certa, temos que renunciar a muita coisa que nós temos em nós e temos que investir no relacionamento que queremos aprofundar. Como vai a sua família? Sabe? No mundo ocidental em que nós vivemos, na sociedade industrializada em que nós estamos inseridos, mais de 50% dos noivos que sorriem no dia do casamento, mais de 50% vão chorar o resto da sua vida. Porquê? Porque se vão divorciar. As estatísticas mostram que mais de metade dos que se casam se divorciam.
No passado, quando alguém se casava, dizia, e vamos viver juntos até que a morte nos separe. Com estas estatísticas, dá-me a entender que as pessoas já não dizem isto. Podem dizê-lo formalmente, mas interiormente dizem, vamos viver juntos até que o divórcio nos separe. Não. Os especialistas dizem que, quem estudou estas matérias, dizem que o divórcio causa, em algumas crianças, um impacto maior na sua personalidade, na sua maneira de ser, na sua psique, mais forte, mais grave do que a morte dos próprios pais. O divórcio dos pais cria um trauma maior do que a morte dos próprios pais. É um assunto sério, mas não vamos falar hoje sobre divórcio. Se o Senhor nos permitir, numa sexta-feira à noite, iremos ver o que Jesus ensinou sobre este assunto que é importante. Quando falamos de relacionamentos, também devemos falar da quebra de relacionamentos. Não é? E o divórcio é isso. Infelizmente, é isso. Iremos depois debater, iremos refletir sobre o que Jesus ensinou sobre isso. Mas a pergunta agora é esta. Como está o seu casamento? Como está a sua família? A sua família, hoje, é aquilo que o irmão, que a irmã sonhou no passado, quando casou? É ou não é? Nós vamos ver hoje a história, esta palavra é tremenda, palavra de Deus, não é? Inspirada, toda ela é inspirada, é útil para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Vamos ver, nesta palavra bendita, no livro de Gênesis, vamos ver a história de um casal que começou muito bem, como começam normalmente todos os casais. Começam muito bem, mas que este casal, por causa da sua imprudência, terminou mal. Os conflitos no casamento devem ser resolvidos com sabedoria. O sábio Salomão, ele escreveu assim, adquire a sabedoria e a inteligência e não te apartes da palavra de Deus. Os conflitos devem ser resolvidos com sabedoria. Este casal, de que iremos refletir um pouco, cavou abismos nos seus relacionamentos com os seus filhos, cavou abismos em vez de construir pontes. Nós somos chamados a construirmos pontes no nosso lar, não a construirmos abismos intransponíveis, não. Então vamos concentrar-nos na história desta família. Isaac e Rebeca. Era uma família que tinha tudo para dar certo. Humanamente falando, a gente, e vamos ver isso, olhamos para eles e dizemos, não, isto vai dar certo. Mas não é o que dá certo. Nós é que nos temos de tornar certos para que dê certo. Porque se nós não tornamos certos, criamos abismos, não vai dar certo. Mas vejamos. Isaac era um excelente partido. Acredito que na terra onde ele vivia devia haver moças que suspiravam quando passavam pelo Isaac, o jovem Isaac, não é? Era novo, tinha 40 anos. 40 anos é novo? Era novo, sabe porquê? Naquele tempo os homens viviam cerca de 180, 170 anos. Abraão viveu 175 anos. Isaac viveu 180 anos. Então ter 40 anos naquele tempo era como hoje ter 20. A proporção é a mesma. Para o tempo que eles iriam viver. Depois, era jovem, era rico, herdeiro de uma grande fortuna. Venha comigo a 24, 35, eu não digo o livro, porque estamos sempre em Gênesis, capítulo 24, verso 35, diz assim: E o Senhor abençoou muito o meu senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas e vacas, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. E Sara, a mulher do meu senhor, gerou um filho, que é Isaac, de quem estamos a falar, a meu senhor depois da sua velhice, e ele deu-lhe tudo quanto tem. Abraão deu tudo o que tinha, era riquíssimo, e deu tudo ao seu filho, era o seu único herdeiro.
além de ser herdeiro de uma fortuna muito grande, além de ser jovem, ele ainda tinha uma particularidade que não era visível. Ele era herdeiro de um futuro espiritual glorioso. Porquê? Porque quando Deus chamou a Abraão, o pai de Isaac, disse: vai da tua terra e da tua parentela e vem para uma terra que eu te vou mostrar e te farei pai de uma grande nação. Promessa de Deus a Abraão. Agora, Isaac vinha na descendência. Era o filho de Abraão. Portanto, Isaac iria ser pai de uma grande nação. Uma herança espiritual tremenda. 21:12. Venha comigo a 21:12. Vamos ver. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaac será chamada a tua semente. Ou seja, a tua semente vai continuar a partir de Isaac e dos seus descendentes, como é evidente. Isaac, além de ter esta promessa nele que foi dada a Abraão, mas que ele era o descendente, Isaac também era um homem espiritual. Como é que o irmão conclui isso? 24:63. Diz assim: Isaac saíra a orar no campo sobre a tarde. Abandonou as preocupações, o trabalho, as pessoas e esteve a sós com o Deus eterno, poderoso, saiu a orar. Que bonito, que bom. Se todos nós pudermos, em cada dia, tirar um tempo para estarmos a sós com Deus, para lermos a sua palavra, para refletirmos nela, para falarmos com aquele que está perto de nós. Como dizia um nosso irmão na fé, quase na Idade Média, o irmão Lourenço, ele dizia: praticar a presença de Deus. Estar a sós com Deus. Senhor, Tu estás comigo neste momento aqui. Estás a ouvir a minha oração. Ter um momento a sós com Deus. Foi isso que Isaac fez. Era um homem espiritual. Rebeca foi escolhida por Deus para ser a mulher de Isaac. Foi. Sabemos como é que tudo aconteceu. Sabemos que Abraão mandou o seu mordomo à terra dos seus parentes para que ele lá fosse encontrar aquela que seria a mulher do seu filho Isaac. Porque era o descendente, não é? E Eliezer, que era o mordomo, ele foi e ele ia com um pensamento: Senhor, mostra-me quem é que vai ser a mulher que Tu tens designado para ser a esposa de Isaac. E ele colocou ao Senhor determinados pontos e ele disse: olha, Senhor, quando eu chegar lá, eu vou pedir a uma das moças que me deixe beber eu a água e beber aos meus camelos, que vão comigo. E assim ele chegou lá, e na hora em que as moças iam à fonte para buscar água, ele perguntou e Rebeca disse: sim, senhor. E nem foi preciso dizer para dar a água aos camelos. E dou também aos camelos também. E vou buscar mais água e trago a água toda que for necessária. E Eliezer disse: ó Senhor, Tu estás a responder. Tu respondeste de uma maneira tremenda. Porque Abraão, quando mandou Eliezer lá para longe, à sua família, na Mesopotâmia, tinha um princípio. Ele não queria que o seu filho, Isaac, casasse com uma cananita. Porque a cananita não vinha na descendência de Abraão. Era gente estranha, era gente pagã. Não. Tinha que ser alguém da sua descendência, da sua família. E assim foi. Rebeca era da linhagem de Abraão também. Então Abraão e o seu servo, Eliezer, eles buscaram orientação. Antes desta partida, eles buscaram orientação do Senhor. Senhor, que Eliezer tenha um bom encontro. Que lição importante aqui temos para os jovens que estão aqui nesta manhã. Busque a vontade do Senhor
na procura daquela que vai ser a sua companheira para toda a vida. Não se deixe levar unicamente pela beleza física, mas pergunte ao Senhor qual é o seu propósito para a sua vida e se essa é a mulher. A Bíblia diz-nos que nós não nos devemos ligar a um jugo desigual. Jovens, jugo desigual é nós contrairmos matrimónio se o irmão é fiel, se o jovem é fiel e é um crente dedicado. Jugo desigual é procurar um relacionamento com alguém que não tem a sua fé. Nós, para darmos este passo tão importante que é o casamento, nós devemos escolher alguém de acordo com a vontade do Senhor, que faça a mesma oração e que cante a mesma canção. Se nós oramos ao Senhor Jesus Todo-Poderoso e a mulher ou o cônjuge ora ao Buda ou ao Confúcio ou ao Maomé, ou seja, a quem for, será que um casamento assim vai dar certo? Se um deles quer cantar cânticos espirituais e quer vir à igreja e louvar o Senhor, mas ela ou ele ou o outro quer rock e abanar a cabeça e ir para a discoteca e para a boate, será que isto vai dar certo? Temos que cantar a mesma canção e fazer a mesma oração. Foi isso que Abraão e o servo fizeram. Eles pediram orientação ao Senhor. 24:7 diz assim: o Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e me jurou, dizendo: à tua semente darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. Abraão a dizer a Eliezer: tu vais à minha terra, e o Deus a quem eu sirvo, ele vai te indicar qual é a mulher correta, qual é a mulher certa. Direção divina, é verdade. E no verso 14, Eliezer chegou, e então o que é que Eliezer pensou para consigo? Verso 14, 24:14: seja, pois, a donzela a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência a meu senhor. Foi isto que aconteceu. Foi isto que aconteceu. E Rebeca, além do mais, ainda tinha vários dotes. Eu entendo, pelo pouco que é dito nesta fase da sua vida, ela era bonita. Até era bonita. A beleza vai-se embora rapidamente, não é? A gente sabe, com a idade, a beleza vai embora. Mas ela era bonita. Pronto. Não tinha culpa. E não há pecado nenhum em ser bonito. A minha mãe costumava dizer uma coisa que eu na altura não compreendia muito bem, mas que agora compreendo. Ela dizia muitas vezes, eu ouvi isto: toda a juventude é bonita. Agora que eu já tenho idade, compreendo que realmente toda a juventude é bonita. É verdade. Eu gostava de ser jovem, mas já não sou. Seria mais bonito, mas enfim, sou o que sou, não é? Pela graça de Deus. É isso. Ela era bonita, ela era trabalhadora, ela não ficou em casa reclinada, ela levava o cântaro para ir buscar água. Ela era prestável, ela era amável, porque ela, o que é isso? Não, senhor, não, ela correspondeu. Ela era recatada, ela era decidida. Não, senhor, não é só tu que dou água a ti, mas também vou buscar água para os camelos. Sim, senhor. Então, vemos que tanto Isaque como Rebeca tinham tudo para dar certo. Tudo. Regressaram, o Eliezer e a Rebeca regressaram. Foi quando Isaque estava lá no campo, quando foi orar, depois de orar, levantou os olhos e viu lá ao fundo alguém. E era quem vinha, era Eliezer, era a sua noiva. A sua noiva, a Rebeca. Casaram. E depois queriam ter filhos. Sabem quanto tempo é que Isaque esperou para que a família tivesse descendência? Quanto tempo esperou? 20 anos. Orou 20 anos. Ele era um homem de oração e orou 20 anos. E foi o que aconteceu. 25, 21, diz assim. 25, 21. E o varão estava admirado de vê-la calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não.
26, verso 26. Perdão, estou a ler uma porção errada. Lemos aqui num texto que ele orou por ela durante 20 anos. 20 anos. Tudo para dar certo. E depois? A falta de prudência do casal deixou tudo a perder. Tudo. Aquela família foi ameaçada pela imprudência dos progenitores. Sabemos que ao fim de 20 anos nasceram Jacó e Esaú, gêmeos. Gêmeos, mas não eram iguais. Eram dizigóticos, não é? Como se diz a ciência. Não eram monogóticos. Não vinham do mesmo embrião. Vinham de 2 embriões diferentes. E, portanto, eram diferentes entre eles. Porque um diz que era peludo, que era diferente, não é? Os bebés, se eles fossem iguais, eram reconhecidos como tal, não é? Mas não. Um era diferente do outro. 2 bebés cresceram. E agora vamos ver os passos que eles deram. A família deu, os pais deram, e os filhos também ajudaram para que a coisa não funcionasse bem. Em primeiro lugar, eu quero notar que houve falta de transparência em Isaac. E dizer falta de transparência talvez seja um termo muito simpático, por aquilo que os irmãos vão ver. Venha comigo a 26, 7. 26, 6. Houve fome, tinha havido fome na terra onde Isaac e Rebeca moravam, e os seus filhos. Houve fome, e eles tiveram que ir para outra terra longe, onde pudessem comer, arranjar comida. Foram para Gerar. Diz assim no verso 6. E assim habitou Isaac em Gerar. E perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca da sua mulher, disse: é minha irmã. Porque temia dizer, é minha mulher, para que porventura, dizia ele, me não matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. Formosa à vista. Ela era bonita. E então Isaac tinha medo que o matassem para tomarem conta da sua mulher. O que é que aqui vemos? Para poupar a sua pele, para poupar a sua vida, ele mente. Ele mentiu. Sabe, a mentira tem pernas curtas. Apanha-se mais depressa um mentiroso do que um coxo. É o que diz o povo português. Um mentiroso apanha-se mais depressa. E é verdade que ele foi apanhado na mentira, porque estava a brincar com a mulher e o Abimeleque, que era o rei de Gerar, viu-lhe, mas que é isso? Ai, tu mentiste. Pois. O problema, irmão, é que as consequências desta mentira foram duras. Esta mentira abalou os alicerces da confiança e do casamento. Entre marido e mulher, e entre ninguém, mas entre marido e mulher, não pode haver mentira. Porque tem que haver confiança absoluta naquele que é o nosso companheiro para a vida. Então aquela mentira abalou por completo os alicerces e criou desconfiança. Desconfiança. Porque é que Isaac fez assim? Por egoísmo. Ele pensou mais nele do que na sua mulher. E aquele que planta egoísmo, sabe o que colhe? Colhe solidão. Quem vive egoisticamente para si, vai terminar sozinho. É ele e mais ele e mais ele. E aqui vemos o primeiro erro grave que Isaac cometeu. Falta de transparência. Em segundo lugar, verificamos que havia falta de comunicação entre o casal. Como é que eu não cheguei a essa conclusão? Muito simples. É que houve uma altura em que
Isaac pediu ao seu filho, que ele preferia mais, que era o Esaú: ó filho, vai-me buscar uma caça. Eu estou desejando de comer um guisado de caça, porque Esaú era caçador. Jacó era o menino da mãe e Esaú era caçador. Vai-me preparar um guisado. Mas ele não disse isto à mulher. Disse isto a Esaú. Só que a mulher estava atrás da porta a ouvir. Se ele tivesse dito à mulher, não era preciso ela estar atrás da porta a ouvir. Não havia comunicação entre eles. Rebeca ouviu estes comentários, este pedido do seu marido, atrás da porta. Porquê? Sabe porquê? Já não confiavam um no outro. Já não vou dizer nada. E eu também não vou dizer nada, eu vou guardar isto para mim, disse a Rebeca. E Rebeca começou a trabalhar na sombra, como os irmãos sabem, não é? Embora vamos relembrar o que se passou, mas começou a trabalhar na sombra, sem dizer nada ao marido. Falta de comunicação entre o casal. Irmão, é uma coisa que pode acontecer a qualquer casal, irmão. Pode acontecer. E é algo que nós temos que lutar contra esta dificuldade. Sabe o que é? É o tempo, os anos, a rotina, tudo isso desgastam o relacionamento. Então nós temos que manter vivo o amor, temos que manter viva a comunicação, a dedicação, a intenção de fazermos o relacionamento florescer cada vez mais, não minguar, não secar, mas florescer cada vez mais. E isto tem que haver um esforço intencional por parte do marido e da mulher. Falta de transparência, falta de comunicação entre o casal. E também encontro aqui que eles tiveram falta de sabedoria na criação dos filhos. Falta de sabedoria na criação dos filhos. 25, 28. Olha o que aqui está escrito. E amava Isaac a Esaú, porque a caça era de seu gosto. Mas Rebeca amava a Jacó. Já viram? Cada um tinha o seu filho preferido. Irmão, não faça isso com os seus filhos. Não prefira um em detrimento de outro. Não faça isso. Por maiores que sejam as qualidades que veja num em relação ao outro, não compare e preste a cada um a mesma dedicação, o mesmo amor. Sabe que eu sou filho de Somos 8 irmãos. Hoje já não se usa isso. 8 irmãos. 8 irmãos. 4 raparigas, 5 raparigas e 3 rapazes. Todos, a mais velha já partiu para o Senhor, os outros 7 são todos fiéis nos caminhos do Senhor, desde a juventude até agora continuam fiéis nos caminhos do Senhor. É uma bênção, é uma bênção. Mas uma vez, era assim uma festa, nós nunca tivemos desavenças entre nós, entre os 8, nas nossas refeições, aquilo, imagina, não é? 8 mais o pai e a mãe, imaginem aquilo, a barafunda que não era, mas havia uma alegria muito grande, E houve uma vez uma festa, e em que estávamos todos animados, alegres, e eu verifiquei, o meu pai estava de lado, estava ao fundo da sala, olhava para nós, ria-se e abanava a cabeça. Ele abanava a cabeça. E ria-se. E eu percebi isso e fui ter com ele. Paizinho, diga-me, porquê é que o paizinho está a olhar para nós e a rir-se e a abanar a cabeça? Oh, meu filho, é que eu olho para cada um de vocês e vocês são todos diferentes uns dos outros, não há 2 iguais. Mas vocês saíram do mesmo ventre e foram gerados pelo mesmo pai. E é uma alegria ver que vocês são todos diferentes uns dos outros. Não há 2 iguais. Mas o que é facto é que tanto o meu pai como a minha mãe, sendo nós diferentes, nunca vi da parte deles um sentimento de prevalecer um em relação ao outro. Não, de uma maneira homogénea. Todos nós crescemos nesta santa alegria. É isto. Não tenha este tipo de atuação, porque vai provocar abismos entre os seus filhos. Não faça isso. Não cabe abismos
não cabe abismos. E sabe, ainda há aqui um outro desdobramento. É que Isaac preferia Esaú. Muitos das nossas atitudes, os nossos filhos estão a olhar para elas e depois vão replicá-las. Então, onde é que o irmão quer chegar? Quer chegar a isto. É que, assim como Isaac preferiu a Esaú, depois o seu filho Jacó, que era preferido da sua mãe Rebeca, também preferiu. Jacó teve 12 filhos, que foram os líderes das 12 tribos. Também Jacó teve um filho preferido, foi José. Sabem disso, não é? Que os outros irmãos ficavam cheios de inveja em relação a José. Porquê? Porque José era o menino preferido do seu pai. Tenha cuidado para que estas coisas não possam acontecer na sua vida. Porquê? Porque quando isto acontece, se temos preferências, estamos a semear ciúmes. Estamos a semear competição. Eu também quero ter a aprovação dessa maneira. Até podemos estar a semear ódios entre os filhos. Foi o que aconteceu aqui neste caso. Neste caso, entre Jacó e Esaú, o que aquilo semeou foi ódio entre eles dois. Ódio. 27, 5 e 8. Diz assim: e amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. É isto. Outro ponto que eu acho importante aqui, irmãos, são coisas que provavelmente os irmãos leem, mas talvez não tenham, é normal que assim aconteça, a percepção completa. Havia falta de temor de Deus. Havia falta de temor de Deus nas decisões? Havia. Venha comigo 27:13. 27:13. Diz assim: quando Rebeca atraiçoou o seu marido, fazendo que o seu filho preferido, Jacó, se fizesse passar pelo seu irmão, mas eu não sou peludo como Esaú. Não, a gente vai arranjar umas peles, vais pôr umas peles, não é, de animal, e depois vais falar com Isaac, que já não via bem, não é? Já não via bem. Então chega-te cá, meu filho. Realmente, parece que é Esaú, mas a tua voz não parece a de Esaú, ele ainda ouvia bem. E sabe, quando Rebeca tramou este plano, Jacó disse: mãe, isto não vai dar certo. Deus vai nos castigar. Deus vai nos castigar. E a mulher, o que é que ela disse? 27:13. E disse-lhe a sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece à minha voz e vai e traze-mos. Não te preocupes com isso. A maldição caia toda sobre mim. E faz aquilo que eu te digo. O que é isto? É falta de temor de Deus. Como quem diz: não te importes com isso, que eu também não me importo. Falta de temor de Deus nas decisões. Então Isaac, ele teve uma atitude pecaminosa, porque quando ele queria abençoar Esaú, não era esse o plano de Deus. O plano de Deus era que a bênção fosse para Jacó. E foi ele que continuou. Aí ele não inverteu o propósito de Deus. Mas Rebeca também teve uma atitude pecaminosa. Porquê? Porque usou a traição e a mentira para enganar o seu marido. Ela instigou Jacó a mentir, a enganar. Rebeca estava longe, cega, estava longe de Deus, não é? Meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Mas obedece, faz aquilo que eu te digo. Estava a cavar um abismo tremendo. Esaú, ao ver o seu lar daquela maneira,
que vivia de mentiras, de engano, de traição, ele desprezou a Deus. Ai, vocês adoram o Deus único e fazem isto. Desprezou Deus. 26:34. Diz assim: Ora, sendo Esaú de idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, heteu, e a Basemate, filha de Elon, heteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Casou com heteias, com cananitas. Não quero saber do Deus dos meus pais. No meu lar há mentira, no meu lar há preferências. Não quero saber dos meus pais. Não quero saber dos deuses dos meus pais, porque a atuação deles não confirma aquilo em que creem. E assim foi, desprezou a Deus. Então uma família que colhe tristes resultados por causa dos seus erros, por causa da sua imprudência. Isaque e Rebeca cometeram erros. Mas, irmãos, todos nós cometemos erros. Não há ninguém que não cometa erro nesta sala, não é? Todos nós falhamos. Todos nós somos imperfeitos. O problema é este, é que Isaque e Rebeca, eles não aprenderam com os erros que cometeram. Este é que é o problema. Por fracassar, todos fracassamos, mas se aprendemos, já não voltamos a cometer o mesmo erro. Eles foram deixando a família fracassar. Mas fracasso, irmão, aprenda isto. Se já fracassou na sua vida, e certamente que sim. Só é verdadeiramente fracasso, quando nós não aprendemos com ele. Porque se aprendemos com ele, damos um passo acima na nossa maturidade espiritual para não voltarmos a cometer o erro que praticámos. Temos é que aprender para não voltarmos a cometer. A família fracassou. O fracasso, irmãos, não pode ser o nosso coveiro que nos enterra. O fracasso tem que ser o nosso professor que nos ensina a passarmos para outro patamar de experiências com o Senhor. Isaque perdeu os 2 filhos num só dia. Perdeu os 2 filhos num só dia. Porque teve que fugir, Jacó teve que fugir. Porque o seu irmão estava cá com uma gana, não é? Esaú perdeu o respeito pela sua mãe, revoltado, irado, amargo, passou a odiar Jacó, de quem ele já tinha tido uma experiência ingrata algum tempo antes também. Sabem que Esaú, quando casou com as 2 edomitas, deu origem exatamente a duas mulheres cananitas que depois vieram a dar origem aos edomitas. Os edomitas eram inimigos dos israelitas. O rei Herodes, no tempo de Jesus, aquele que mandou matar os meninos abaixo de 2 anos, era descendente de Esaú, era edomita. Vejam o que aconteceu com Esaú. Jacó teve que fugir de casa. Não podia. Senão, a mãe bem encobriu. Vais procurar uma noiva lá ao pé do meu irmão. Não, aquilo não era bem isso, não. O Esaú, se o apanhasse, logo seria bonito, não é? Esaú puniu-se a si mesmo, casando com 2 edomitas. E Rebeca, tremendo. Rebeca disse a Jacó: vai-te embora, foge daqui. E depois eu te farei regressar quando estiver mais calmo. Foi isto o plano de Rebeca para Jacó. Sabe uma coisa? Eu te farei regressar. Nunca mais o viu. Porque, entretanto, Rebeca faleceu e ainda Jacó estava lá com Labão. Já viram? Em que aconteceu uma família que podia ser um exemplo e que, em virtude da imprudência,
Deram passos e cavaram abismos. 27:43 diz assim: Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz e levanta-te. Acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão, até que se desvie de ti a ira de teu irmão e se esqueça do que lhe fizeste. Então enviarei e te farei vir de lá, porque seria eu desfilhada também de vós, ambos, num mesmo dia. E aquela ficou mesmo desfilhada. Ficou mesmo. Nunca mais voltou a ver Jacó. Estamos a concluir. Irmão, saiba disto. A sua família é o seu maior património. É a sua maior riqueza. Não se esqueça disto. Como está o seu relacionamento conjugal? Como está o seu lar? Sabem que a palavra lar vem do latim laré. Laré era uma divisão que havia nas casas antigas, onde havia uma fogueira e onde era cozinhada a comida, não é? Ali ao pé, nessa fogueira, e era a zona mais quente da casa. Aliás, a palavra lareira, que nós conhecemos muito bem, vem do latim lare. A lareira serve para aquecer, não é? Uma sala. Então, o lar é um lugar de conforto, é um lugar de comodidade, é um lugar de calor, é um lugar de amor, é um lugar de ternura, um lugar de reconhecimento mútuo. É o que é o lar. Há fidelidade no seu lar. Há mágoas e lutas dentro do seu lar. Deixe-me contar uma história. 2 irmãos que viviam muito unidos, viam-se todos os dias. Viviam em 2 terrenos que tinham herdado dos pais, que morreram, terrenos grandes. E no meio desses terrenos havia um riacho, um ribeirinho, um ribeiro, que passava e corria com alguma força. E de um lado vivia um irmão e do outro lado do ribeiro vivia o outro. A separação dos terrenos era feita assim. E eles davam-se muito bem. Eles todos os dias iam dar a volta, porque não tinham ali nenhuma ponte ali perto. Não tinham ali nenhuma ponte. Iam dar a volta a um sítio onde havia ponte. E um passava para o lado do outro e abraçavam-se, e conversavam e discutiam as coisas. Todos os dias eles faziam isto e davam-se muito bem. Mas tinham que fazer aquele caminho longo para chegar até ao pé do irmão. Só que houve um dia em que eles, numa dessas conversas, se desentenderam. Se desentenderam e se zangaram de tal maneira que nunca mais se visitaram um ao outro. Nunca mais se falaram nem se viram um com o outro. Já não faziam nenhum percurso para ir ter com o outro. Não estavam pura e simplesmente zangados um com o outro. Certo dia chegou lá um carpinteiro. Bateu à porta do mais velho. Eu sou carpinteiro, tenho aqui as minhas ferramentas. Será que o senhor precisa de algum trabalho para ser feito? Que eu sou artista nesta área? Tem, sim, senhor. Olhe, quero que construa aqui uma parede de madeira ao longo deste riacho para que eu nem tão pouco tenha a possibilidade de ver o meu irmão. Estou zangado com ele. Faça-me aqui assim uma parede bem alta para que eu não o veja. E eu vou agora à cidade, fica a fazer o trabalho que eu logo ao fim do dia estou cá e pago-lhe. O carpinteiro começou a trabalhar e quando o filho mais velho, o mais velho chegou, e ele em vez de ver uma parede de madeira, viu uma ponte. Oh, meu amigo, não foi isso que eu lhe pedi para fazer. Eu não lhe pedi para fazer uma ponte, pedi para lhe fazer um muro, uma parede, para eu não ver o meu irmão. Entretanto, o irmão mais velho viu que o outro irmão viu aquela ponte e correu para o pé do princípio da ponte, do lado de lá. E ficou ali parado. E o irmão mais velho viu o irmão chegar ali. Ele também foi para o lado dele da ponte. E ficaram os dois parados, um de cada lado da ponte. Olharam um para o outro. E de repente os dois saem do seu sítio, entram na ponte, abraçam-se ao meio da ponte, perdoam-se um ao outro.
e fazem ali as pazes. Entretanto, o senhor carpinteiro já tinha as malas arrumadas para se ir embora. Não, eu tenho aqui muito trabalho para si, meu amigo, dizia o irmão mais velho. Eu tenho aqui outros trabalhos para lhe dar. Não posso ficar. Então porquê? Porque eu tenho mais pontes para construir. Tenho mais pontes para construir. Irmão, nos nossos relacionamentos, nós devemos ser pontes. Pontes. O orgulho levanta paredes, mas o amor faz pontes de contacto e de comunhão. Trata os seus filhos de forma justa e imparcial. Irmão, deixe o passado no passado. Viva o presente e invista no futuro. Invista na sua família com intenção para criar um lar verdadeiro. No seu lar há reverência pelas coisas de Deus. Consagre o seu lar a Ele hoje. Consagre a sua família. Coloque o seu casamento no altar do Senhor. Deixe-me que lhe diga uma coisa. Nenhuma glória humana compensa o fracasso da família. Nenhuma glória humana, nem riquezas, nem poder, nem fama, nada disso compensa se a família fracassar. Coloque a sua família no altar do Senhor. Fiquemos de pé, curvemos as nossas cabeças. Irei orar pelas famílias. E que os irmãos vamos levantar um clamor nesta manhã pelas famílias, pelas nossas famílias, para que realmente o Senhor possa abençoar, fortalecer e suprir toda a necessidade. Nosso Deus e eterno Pai, louvamos o Teu nome e Te damos graças, porque verdadeiramente Tu és fiel, Tu és justo, Tu és bom, Tu és poderoso. A Tua palavra, Senhor, é alimento para as nossas almas. A Tua palavra é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. Oh Pai, por ela nós somos alimentados, somos corrigidos, somos instruídos, Senhor. Nesta manhã, Senhor, eu quero orar pelos lares que aqui estão presentes, que aqui estão representados. Quero orar pelos pais, quero orar pelas esposas, pelas mães, quero orar pelos filhos, pelos jovens, quero orar, Senhor, pelos sobrinhos, pelos primos, por todos aqueles, Senhor, que constituem a família. Oh, meu Deus, meu Pai, coloca a Tua bênção, coloca a Tua mão. Oh, que possamos ser construidores de pontes, não levantadores de muros, mas perdoadores. Mas, Senhor, termos o sentido de que é bom e Tu queres a união entre todos. Meu Deus e o meu Pai, oro por aqueles elementos da nossa família que ainda não Te conhecem. Tem misericórdia, toca nos seus corações, dá-nos vidas exemplares para que mais do que as nossas palavras, o nosso exemplo possa falar mais alto e eles possam reconhecer-Te como Salvador de suas vidas tão bem. Pai amado, faz assim nesta manhã. Eu oro, grato, sabendo que Tu és poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, pelo poder que em nós opera. Em nome de Jesus, eu oro e Te agradeço. Amém. Amém. Queiram ter a bondade de sentar.